Saudamos a todos os nossos queridos irmãos e amigos em Cristo Jesus. Aqui estamos para mais um estudo da lição da Escola Sabatina, de número 9. Antes de iniciarmos o estudo, vamos orar ao nosso Deus. Pai querido que estás nos céus, na Tua presença estamos mais uma vez, na companhia dos meus irmãos espalhados por todo o mundo e na companhia dos santos anjos, e suplicando em nome de Jesus o derramamento do Espírito Santo sobre mim e sobre os meus irmãos. Que ao abrirmos a Bíblia, o Senhor nos dê o discernimento do Espírito Santo para entendermos a verdade que salva, a verdade que liberta e a verdade que nos prepara para o céu. Abençoa-nos, pois, neste momento, no estudo que vamos fazer, em nome de Jesus. Amém. A lição número 9. Nenhuma condenação. O estudo de hoje está focando o capítulo 8 de Romanos. Agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos capítulo 8 é a resposta de Paulo para Romanos capítulo 7. No capítulo 7, Paulo apresenta o problema, o pecado habitando em nós. Agora, no capítulo 8, Paulo apresenta a solução, Jesus Cristo habitando em nós, o Espírito Santo habitando em nós. No capítulo 8, a condenação desaparece. Ela é substituída pela liberdade por meio de Jesus Cristo. No capítulo 7, Paulo apresentou a natureza do pecado que habita em nós. No capítulo 8, Paulo faz a transição para o que significa viver pela fé, viver em Cristo Jesus, tendo o Espírito Santo habitando no nosso coração. Em vez de ser habitado pelo pecado, habita em você e em mim o Espírito Santo. Por isso, a Bíblia nos chama de templos do Espírito Santo. E é isso exatamente o que nós somos, templos do Espírito Santo. Não pertencemos a nós mesmos. Pertencemos a Jesus Cristo, que nos comprou com o ouro do seu sangue e a prata das suas lágrimas. Um homem muito rico possuía um vasto tesouro artístico e morreu com o coração quebrantado após a morte prematura do seu filho, o seu único filho. O testamento deste homem rico estipulava que as suas obras de arte fossem vendidas em leilão. O testamento também declarava que um quadro pintado a óleo pelo seu filho deveria ser o primeiro artigo colocado à venda. Esta era a exigência. Quando começou o leilão, parecia que ninguém dentre os que estavam ali para participar do leilão, parece que ninguém estava interessado em comprar aquele quadro pintado pelo filho, que teve uma morte prematura. E queridos, o leilão não podia prosseguir avante porque ninguém dava nenhum lance, ninguém se interessava pelo quadro do rapaz. Então um velho empregado daquele homem rico adiantou-se e ofereceu 75 centes de dólar. 75 centes de dólar pelo quadro pintado pelo filho. E não havendo outro lance, o quadro então foi vendido para aquele empregado do homem rico. Queridos, houve uma pausa no leilão, um dramático silêncio. O leilão foi interrompido para a leitura do testamento. O testamento daquele homem rico determinava que quem amasse suficientemente o seu filho, ao ponto de comprar o quadro que ele pintou, deveria ficar com todas as riquezas que existiam dentro da casa daquele homem rico, principalmente toda a coleção de obras de arte. Esta é uma lição. Quando nosso amor por Jesus Cristo é suficientemente grande para nós o abraçarmos como nosso Salvador, tudo mais nos pertence. Todo o céu nos pertence. Tudo que pertence ao Pai nos será dado porque nós amamos o Filho unigênito de Deus,
que se entregou por nós. Quando o amor pelo Filho de Deus, Jesus, supera todos os outros amores, todas as coisas nos pertencem. As enormes riquezas do céu, as enormes riquezas espirituais, nos pertencem quando nós temos a Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus. Na parte de domingo, em Jesus Cristo. Romanos capítulo 8, verso 1, é o primeiro texto que nós vamos ler. Aqui diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Depois de Paulo ter dado aquele grito de desespero, no capítulo 7, verso 24, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Depois do grito de desespero, de angústia, Paulo então encontra a solução no verso 25, dizendo: dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. E agora ele abre uma nova seção da sua carta, o capítulo 8, dizendo: não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Quem está em Jesus Cristo anda segundo o Espírito. Quem está em Jesus Cristo nasceu da água e do Espírito. Quem está em Jesus Cristo, ele foi gerado pelo Espírito Santo. Assim como Jesus foi gerado no ventre da Virgem Maria e já nasceu santo, agora você com 20 anos, com 30 anos, com 50 anos, você, ao aceitar a Jesus Cristo, você vai estar em Cristo Jesus e você é gerado pelo Espírito Santo e nasce em você então uma natureza santa como a de Jesus. E você nasce no reino de Deus como filho de Deus, em Cristo Jesus. Esta é uma expressão comum nos escritos de Paulo. Estar em Cristo significa aceitá-lo como Salvador. Confiamos nele completamente e decidimos fazer do estilo de vida de Jesus o nosso estilo de vida. Não é falar Jesus fez e eu não preciso fazer. Não, estar em Cristo é fazer do estilo de vida de Jesus o nosso estilo de vida. A expressão em Cristo Jesus é contrastada com as palavras em carne, o estar na carne. Anteriormente, condenada como transgressora da lei, a alma pecadora agora se encontra perfeita diante do Senhor como se nunca tivesse pecado, pois a justificação de Jesus a cobre completamente. Não há mais condenação, não porque a pessoa seja irrepreensível, sem pecado ou digna da vida eterna, ela não é, mas porque o registro da vida perfeita de Jesus, o registro da vida perfeita de Jesus toma o lugar do registro da pessoa, portanto não há condenação. E no capítulo 8 e no verso 2, capítulo 8, verso 2 diz: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Neste verso 2, a lei do Espírito de vida. O que é a lei do Espírito de vida? É a natureza santa, espiritual, que o Espírito Santo gera em você e em mim quando abraçamos a Jesus Cristo, quando nós nascemos da água do Espírito. Esta natureza santa de Jesus, ela é chamada na palavra de Deus de a lei do Espírito de vida, porque vamos viver segundo o Espírito, segundo os ditames do Espírito, segundo as vontades do Espírito, segundo os dons do Espírito, segundo o fruto do Espírito Santo. Por isso é a lei do Espírito de vida. Está em contraste com a frase lei do pecado e da morte. O que é a lei do pecado e da morte? Não é outra coisa senão a natureza pecaminosa que já nascemos do ventre materno com ela, que tem inclinação, tem pendor, tem tendência para o pecado, gosta do pecado, é amiga de Satanás. Essa natureza pecaminosa chama-se, nos escritos de Paulo, lei do pecado e da morte. É esta lei que guerreia nos nossos membros, no nosso corpo. Queridos, portanto, em contraste está a lei do Espírito de vida, a natureza santa gerada pelo Espírito Santo em você e em mim. E do outro lado, a lei do pecado e da morte, a natureza pecaminosa que já nascemos com ela. Toda pessoa que se recusa a entregar-se a Deus,
acha-se sob o domínio de outro poder. Não pertence a si mesma. Pode falar de liberdade, mas está na mais vil servidão. Enquanto se lisonjeia de seguir os ditames do seu próprio discernimento, obedece à vontade do príncipe das trevas. Cristo veio para quebrar as algemas que prendem a pessoa na escravidão do pecado. Aleluia! Jesus Cristo é quem quebra as algemas que nos prendem no pecado. Jesus, tendo levado sobre si os nossos pecados na cruz, Ele pode então nos perdoar, nos purificar. Mas há algumas condições. Primeira, Romanos capítulo 1, verso 16. Precisamos crer nele como Salvador e Senhor. Segunda condição, está em 1 João capítulo 1 e o verso 9. Precisamos estar dispostos a confessar os nossos pecados. Condição número 3, está em Romanos capítulo 8, verso 1 e o verso 4. Precisamos estar dispostos a não andar segundo a carne, mas segundo o Espírito. Duas palavras-chave se destacam nestes primeiros versos de Romanos capítulo 8, carne e Espírito. A lei do Espírito e vida e a lei da carne em nossos corpos. Essas duas palavras aparecem reiteradas vezes em Romanos capítulo 8. Ao usar a palavra carne, Paulo se refere à natureza humana em toda a sua fraqueza e vulnerabilidade ao pecado. Ele se refere à natureza humana pecaminosa separada de Cristo e a tudo que prende a pessoa ao mundo e não a Deus. Gálatas capítulo 5, versos 19 a 21, menciona algumas das obras da carne. Todos os pecados que Satanás e os anjos maus levam as pessoas não convertidas a cometer podem ser considerados obras da carne. A palavra espírito, ou a lei de espírito e vida, ocorre cerca de 20 vezes em Romanos capítulo 8. 20 vezes. A vida no Espírito é a vida possuída e dirigida pelo Espírito Santo. A carne não pode reinar onde o Espírito reina. Quando o Espírito reina na vida, o crente não é mais carnal, vendido à escravidão do pecado, como diz em Romanos 7,14. Ele retém a natureza decaída? Sim, porque a natureza pecaminosa será conservada em nós até a volta de Jesus, quando o corpo mortal será revestido da imortalidade e o que é corrupto será revestido da incorruptibilidade. Porém, mesmo conservando a natureza pecaminosa, ela não domina a sua vida, não dita ordens, não é senhor, não tem domínio sobre você, porque em Jesus Cristo o poder e o domínio de Satanás, que trabalha através da natureza pecaminosa, este poder é quebrado. Sim, queridos, estando sob o domínio do Espírito Santo, seremos pessoas espirituais com a mente de Cristo, conforme diz em 1ª carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 16, tendo a mente de Cristo. A lei do pecado e da morte não são os 10 mandamentos, não é a lei de Deus. A lei do pecado e da morte é a natureza pecaminosa que em nós habita. É a lei que está nos meus membros, conforme diz Paulo em Romanos 7, 23. A natureza carnal que domina quando não estamos sob o domínio do Espírito Santo. O princípio da gravidade é superado pelo princípio da aerodinâmica. O princípio da gravidade puxa tudo para baixo. O princípio da aerodinâmica leva o avião para cima, ou faz voar, ou faz se manter no espaço. O princípio da gravidade é superado pelo princípio da aerodinâmica. Assim também, a lei do Espírito da vida, que é a natureza santa que o Espírito Santo gera em você, supera a lei do pecado e da morte, que é a natureza pecaminosa, nos livra dela. O apóstolo Paulo está falando sobre a destruição da autoridade da carne pela autoridade do Espírito. Aleluia! Repito, Paulo está falando sobre a destruição da autoridade da carne pela autoridade do Espírito. O segredo é estar em Cristo.
Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. João capítulo 15 e o verso 4. Agora, na parte de segunda-feira. O que a lei não pode fazer? Romanos capítulo 8 e os versos 3 e 4. Vamos ler. Romanos capítulo 8 e os versos 3 e 4. Portanto, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Esse verso 3 precisa ser lido devagar e precisamos meditar nele. Vamos ler de novo. Porque o que era impossível à lei. O que era impossível à lei? Salvar o pecador. Porque a lei nunca foi dada para salvar ninguém. A lei foi dada para ser como um espelho, para mostrar o pecado. Um espelho que mostra a sujeira, mas não pode limpar a sujeira. Portanto, o que era impossível à lei? Por que era impossível a lei salvar? Porque ela foi transgredida? Por isso diz aqui, visto como estava enferma pela carne. A lei foi quebrantada por Adão e foi quebrantada por todos os descendentes de Adão, pois nascemos gerados em pecado. A lei não pode nos salvar porque ela foi quebrada e ela exige uma perfeita obediência. E esta perfeita obediência você não tem e eu não tenho. Só Jesus tem essa perfeita obediência à lei de Deus. Por isso diz que era impossível a lei nos salvar. Por quê? Porque ela foi quebrantada. Deus realizou o milagre. Diz aqui, Deus realizou como? Enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado. Jesus Cristo foi gerado e nasceu como Filho de Deus na terra. Emanuel, Deus conosco. Ele tomou a semelhança humana. Ele era 100% Deus, mas ele era 100% homem. Enquanto esteve na terra, 33 anos, ele viveu como homem, não usando os seus poderes divinos, mas usando os poderes divinos do Pai, vivendo na dependência do Pai, buscando comunhão com o Pai através da oração. Queridos, Jesus veio para ser um exemplo de homem. Jesus não veio à terra para ser um exemplo de Deus vivendo entre os homens, mas um exemplo de um homem na dependência do Pai, vivendo entre os pecadores. Por isso Jesus é o nosso exemplo. Ele veio na semelhança da carne do pecado. Jesus assumiu a natureza humana decaída fisicamente por 4.000 anos de pecado. Jesus Cristo sentia fome, sentia sede, sentia dores, sentia cansaço, tinha que dormir. Queridos, Jesus Cristo sentia todas as dores e necessidades que você e eu, em nossa natureza física, sentimos. Por isso diz aqui que o Filho de Deus, ele veio em semelhança da carne do pecado. Ele não tinha 4 metros de altura como Adão tinha. Ele não estava revestido de glória como Adão estava lá no Jardim do Éden. Jesus Cristo veio na semelhança da carne pecaminosa como nós somos, assumindo um corpo que, olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos, diz Isaías 53. Não tinha parecer e nem formosura. Fisicamente, Jesus era muito diferente de Adão ao ser criado lá no Jardim do Éden. Porém, espiritualmente, Jesus Cristo, moralmente, Jesus Cristo era santo como Adão. Por isso, Lucas 1,35 diz, o filho que de ti há de nascer, o santo que de ti há de nascer, será chamado Filho do Altíssimo. Lucas 1,35. Jesus nasceu santo, não tinha mancha do pecado. Moralmente, ele era santo como Adão, mas fisicamente, ele tinha uma natureza física já degenerada por 4.000 anos de pecado. Por isso diz aqui, porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, a lei estava transgredida, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, natureza pecaminosa, física, pelo pecado condenou o pecado na carne. Jesus Cristo, através da sua vida, como homem, condenou o pecado, morrendo sem pecado, na cruz, morrendo pelos nossos pecados. E o verso 4, para que a justiça da lei
se cumprisse em nós. A justiça da lei exigia a morte do transgressor. Jesus morreu no lugar do transgressor. Jesus incorporou nele os nossos pecados, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aqui temos então, queridos, a lei do pecado e da morte, de Romanos capítulo 8, verso 2, não é a lei de Deus, os 10 mandamentos. A lei de Deus, os 10 mandamentos, são chamados por Paulo, em Romanos capítulo 7, de santa, justa e boa, uma lei espiritual. Constitui a vontade de Deus expressa nos 10 mandamentos e apresentada de maneira mais pormenorizada em todas as Escrituras. A lei não podia salvar a pessoa alguma, porque ela estava transgredida. A justiça da lei requeria obediência perfeita. A sua função não era salvar, mas ser o padrão da justiça, apontando o pecado e dirigindo o pecador a Cristo. A culpa precisava ser expiada para que pudéssemos ter salvação. Cristo expiou a nossa culpa no Calvário, Romanos 5:8, para que os que aceitarem a Jesus possam ser perdoados e purificados, Romanos 5, verso 17. Cristo morreu para que as ordens justas da lei pudessem ser completamente cumpridas por nós, que vivemos de acordo com o Espírito de Deus e não de acordo com a natureza humana, Romanos capítulo 8, verso 4. No novo nascimento, que é a justificação, o coração é posto em harmonia com Deus, ao colocar-se em conformidade com a sua lei. Quando esta poderosa transformação se efetua no pecador, passou ele da morte para a vida, do pecado para a santidade, da transgressão e rebelião para a obediência e lealdade. Terminou a velha vida de afastamento de Deus, começando a nova vida de reconciliação de fé e amor. Então a justiça da lei se cumpre em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, Romanos 8, verso 4. E a linguagem da alma será: ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação de dia e de noite. Salmos 119, verso 97. A obediência do homem só pode ser aperfeiçoada pelo incenso da justiça de Jesus. O homem pecador não tem a sabedoria ou a força para vencer. Isso pertence ao Senhor Jesus, e Ele nos outorga a todos nós, os que em humildade e contrição dele buscam auxílio. Bendito seja o nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Na parte de terça-feira, abra sua lição na parte de terça-feira. A carne ou o espírito? Dois estilos de vida. Os que se inclinam, diz aqui no verso 5 e 6, Romanos capítulo 8, versos 5 e 6. Os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o espírito, das coisas do espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do espírito para a vida e paz. Romanos capítulo 8, versos 5 e verso 6. Um grupo de pessoas pensa em realizar os desejos naturais, o outro fixamente nas coisas do Espírito, a fim de seguir as ordens do Espírito Santo. É assim mesmo. Viver na carne ou viver no Espírito? Viver pensando nas coisas da terra ou viver pensando nas coisas do céu? O nosso padrão é a terra ou o nosso padrão é o céu? Fazer os desejos da carne ou crucificar a carne, negar-se a si mesmo, como disse Jesus: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que vamos fazer? Em Romanos capítulo 8, verso 5, diz que os que se inclinam para a carne são os que vivem segundo a carne. Os desejos da carne, o apetite pervertido, a imoralidade sexual, a promiscuidade, isto tudo pertence ao estilo de vida dos que vivem na carne. Ainda no verso 5 diz: os que se inclinam para o Espírito são aqueles que vivem segundo o Espírito.
tem prazer na obediência a Jesus Cristo. No verso 6 fala sobre o pendor da carne. O pendor da carne. E no verso 6 ainda o pendor do espírito. São dois estilos. Um puxando para cima, outro puxando para baixo. Um preparando você para o céu e outro preparando você para a perdição. Carne ou espírito? Guiados pelo Espírito Santo de Deus ou guiados pelo espírito maligno? Ainda em Romanos capítulo 8, verso 7 e verso 8. Abra sua Bíblia e vamos ler Romanos capítulo 8 e os versos 7 e 8. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Paulo diz claramente que os que andam segundo a carne, vivem segundo a carne, são inimigos de Deus e não se submetem à lei de Deus. Este verso ele é muito claro, porque a lei de Deus são os 10 mandamentos escritos pelo dedo de Deus. A lei de Deus é santa, justa e boa, ela é espiritual, como diz Paulo em Romanos capítulo 7. Mas os que vivem segundo a carne são inimigos da lei, pregam contra a lei de Deus, pregam que a lei de Deus foi abolida. Queridos, a lei de Deus não foi abolida, nunca, porque é uma revelação do caráter de Deus, porque a lei de Deus define o que é pecado. O que acontece é que ninguém pode se salvar pela lei, ninguém pode nem tentar se salvar pela lei, porque isto é impossível. A salvação é unicamente pela fé no sangue de Jesus Cristo. E é isto que Paulo quer deixar muito claro. A salvação somente pela fé no sangue de Jesus. Porém, todos os salvos pela fé no sangue de Jesus Cristo, eles têm prazer em obedecer à lei do Senhor, porque eles são gerados pelo Espírito Santo e se tornam pessoas espirituais. Eles são guiados pelo Espírito Santo e eles não são inimigos da lei, como diz Paulo aqui em Romanos capítulo 8 e o verso 7. Os que são do Espírito, eles são amigos da lei de Deus. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não estão sujeitos à lei de Deus. Mas você que é nascido do Espírito e guiado pelo Espírito Santo, você é sujeito à lei de Deus. Você tem prazer, que prazer, meditar na lei do Senhor. Quanto amo a tua lei, é minha meditação em todo dia. Salmo 119 e o verso 97. Queridos, nossa primeira e maior preocupação não é guardar a lei. Nossa primeira e maior preocupação é abraçar Jesus como Salvador, estar em Cristo, ser gerado pelo Espírito Santo, concentrar-se na satisfação dos desejos da carne. Estar em estado é o mesmo que estar em inimizade contra Deus. Aquele cujo pensamento é esse não se preocupa em fazer a vontade do Senhor. A salvação em Jesus Cristo somente é a causa. A obediência aos mandamentos de Deus surgem como efeitos da salvação, resultados da salvação. Paulo desejava enfatizar especialmente que se você está separado de Cristo, é impossível guardar a lei de Deus. Aliás, a lei de Deus não serve para nada para aqueles que estão separados de Cristo, porque a lei de Deus é a lei do nosso Pai, é a lei para os filhos e filhas de Deus. Quem está separado de Cristo, a lei do Pai Celestial não serve para ele. O propósito especial de Paulo era convencer os judeus de que eles precisavam de algo mais do que o Torá. Os judeus tinham o Torá, mas o Torá não salva. Quem salva é o Salvador, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E os judeus estavam rejeitando Jesus como Messias. E Paulo estava mostrando que eles precisavam de algo a mais do que o Torá. Precisavam do Messias. Sim, sem ele, seriam escravos do pecado, incapazes de escapar do domínio do pecado. Eles precisavam aceitar o Messias que tinha vindo e que estava sendo rejeitado. Na parte de quarta-feira, Cristo em você, ou
você em Cristo. Você em Cristo. As duas possibilidades, ou elas vivem de acordo com o Espírito, ou elas vivem de acordo com a sua natureza pecaminosa e carnal. Uma leva à vida eterna, outra leva à morte eterna. Não há meio termo. Como o próprio Jesus disse, quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Mateus capítulo 12 e o verso 30. É difícil ser mais claro do que isso. Paulo está sendo claro. Abra sua Bíblia e vamos ler Romanos capítulo 8 e os versos 9 a 14. Romanos capítulo 8 e os versos 9 a 14. Porém, vós não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para viver segundo a carne, mas se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se viverdes pelo Espírito, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Este texto do verso 14 é um texto que eu amo, porque me dá a certeza de que eu sou filho de Deus, porque eu fui gerado pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo habita em mim, por isso eu sou filho de Deus. E o Espírito Santo confirma isso na minha mente. Estes versos que nós lemos, de Romanos capítulo 8, versos 9 a 14, constitui o âmago do livro de Romanos. Na realidade, eles expressam a própria essência do Evangelho, porque Cristo morreu pelos nossos pecados, ressuscitou dentre os mortos e está agora intercedendo por nós, podemos ter o dom da sua justiça. Essa dádiva é o que Paulo considera justificação. Paulo nos diz como nossa vida pode ser transformada. A justificação pela fé abrange o novo nascimento pela fé. Quando aceitamos a Cristo como Salvador, é-nos concedido o seu Espírito e nos tornamos participantes da natureza divina, conforme diz 2 Pedro, capítulo 1. Isto é muito privilégio para um pecador como eu sou, sermos participantes da natureza divina. Mas é isso que Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, diz na segunda carta de Pedro 1, verso 4. Quando nós aceitamos a Cristo como Salvador, é-nos concedido o quê? O privilégio de nos tornarmos participantes da natureza divina. O Espírito em nós é Cristo em nós. E Ele traz a justiça à nossa vida. Jesus prometeu: eu virei a vós, João capítulo 14, verso 18. E Jesus Cristo foi, mas voltou e viveu em nós através do Espírito. Ele veio por meio do Espírito Santo e nos habilitou para a vida eterna com a sua pessoa. A justiça de Cristo torna-se nossa justiça. Cristo é nossa justiça em nosso coração. A presença divina é nossa justiça. É só isso que nos habilita para o céu. É por meio do Espírito que Cristo habita em você. É por meio do Espírito de Deus, o Espírito Santo, recebido no coração pela fé, que temos o princípio da vida eterna. Cristo precisa ser tudo em todos para nós. Ele precisa habitar no coração. Sua vida tem de circular em nós como o sangue circula nas veias. Aleluia! O que significa concentrar o pensamento naquilo que o Espírito Santo deseja? O que significa concentrar a nossa mente nas vontades do Espírito? A mente é o campo de batalha
é o lugar em que as vitórias são ganhas ou perdidas, a mente humana. Escolhemos sobre o que queremos pensar. Se decidimos pensar nas coisas espirituais, isso possibilita que o Espírito Santo nos dirija a mente. Devemos desviar o pensamento daquilo que é carnal, como a ira, como a inveja, a concupiscência. A mente precisa aprender a se demorar em assuntos elevados, celestiais, espirituais. Paulo disse: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Colossenses capítulo 3 e o verso 2. Podemos controlar o aparelho de televisão? Sim. Podemos não ter televisão. Podemos não assistir o canal da Globo, nenhuma das novelas. Nós poderemos fazer com que o aparelho de televisão de nossa casa só possa ser assistido através da Novo Tempo, onde apresentam assuntos espirituais. Então, queridos, nós também podemos ser prudentes na escolha das músicas, dos discos, dos CDs. Também podemos escolher os livros e revistas que lemos. Pelo poder de Cristo, podemos concentrar a atenção naquilo que é puro, que é proveitoso. Cumpre-nos, a você e a mim, cerrar, fechar toda a entrada pela qual Satanás possa encontrar acesso à nossa alma. Viver em contato com o Cristo vivo. E Ele nos assegurará firmemente com a sua mão, que nunca nos soltará. O príncipe da potestade do mal só pode ser mantido em sujeição e vencido pelo poder de Deus através do Espírito Santo habitando em você. Nós podemos vencer Satanás. Abra sua lição na parte de quinta-feira. Espírito de adoção. Filhos. Eis o que nós somos. Somos chamados, fomos comprados pelo sangue de Jesus para sermos filhos, filhas. Uma nova e distinta ordem de seres no planeta Terra. É assim que neste livro Filhos e Filhas de Deus, Filhos e Filhas de Deus, que saiu em forma de meditação matinal, é assim que Deus fala através da sua serva. Todo o céu tomou profundo e jubiloso interesse na criação do mundo e do homem. Os seres humanos eram uma nova e distinta ordem. Foram criados à imagem de Deus e o desígnio do Criador era que povoassem a terra. Queridos, em Jesus Cristo, nós somos filhos e filhas de Deus. É mais do que ser anjo. Anjo não é filho, é criatura. Mas você é chamado para ser filho e filha de Deus, gerado pelo Espírito Santo. Todo ser humano deve olhar ao céu com reverência e reconhecimento e exclamar com assombro: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. 1 João capítulo 3 e o verso 1. Os homens consideram um privilégio ver um personagem da família real, e milhares vão a grandes distâncias para conseguir isto. Quão maior privilégio não é ser filhos e filhas do Altíssimo? Que maior privilégio nos poderia ser concedido do que ter a entrada na família real? Para nos tornarmos filhos e filhas de Deus, cumpre separarmos do mundo. Saí do meio deles, diz Deus, e apartai-vos, diz o Senhor. Eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas. Aleluia! Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versos 17 a 18. Queridos, o que Paulo está apresentando na parte de quinta-feira, Romanos capítulo 8, verso 15, é para alegrar o nosso coração. Capítulo 8 de Romanos, verso 15. Porque não recebestes o espírito da escravidão, para outra vez estardes em medo, em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. Filhos e filhas. Eu me sinto um filho amado
pelo meu Pai Celestial. A lei dele está escrita no meu coração. O meu caráter eu quero que seja semelhante ao Filho unigênito de Deus. Se este é o seu sonho, se este é o seu clamor, dia a dia, o seu caráter e o meu caráter, eles estarão sendo transformados à semelhança do caráter do Filho unigênito de Deus. Não nos devemos sentar esperando que nos sobrevenha, por maneira miraculosa, uma mudança de caráter quando Jesus aparecer nas nuvens do céu com poder e grande glória. Não é na volta de Jesus que o nosso caráter vai refletir o caráter de Jesus. É hoje, é agora. É enquanto estamos vivendo neste mundo de pecados que nós temos que desenvolver um caráter semelhante ao de Jesus. O Espírito Santo quer implantar em você o caráter de Jesus. É o caráter padrão, é o caráter modelo, o caráter do Filho unigênito de Deus. Mas isto não será somente na volta de Jesus? Aqui no livro Filhos e Filhas de Deus, meditação matinal, na página 9 diz: destinamo-nos ao juízo, e a graça nos é assegurada aqui nesta vida, a fim de formarmos um caráter para a vida futura, imortal. É agora, é hoje que temos que formar um caráter para a vida futura, para a vida imortal. Quando uma alma recebe a Jesus Cristo, recebe também o poder de viver a vida de Cristo. Pense nisso. Quando uma alma recebe a Cristo como Salvador, recebe também o poder de viver a vida de Cristo Jesus. Queridos, todos quantos entram em concerto com Jesus Cristo se tornam, por adoção, filhos de Deus. São purificados pelo poder regenerador da palavra e são comissionados anjos para os servir. Anjos são comissionados para servir os irmãos de Jesus. E os anjos têm um chefe, que é Jesus. Ele é o chefe dos anjos. E quando você abraça Jesus e você entra para a família de Deus, você se torna filho e filha de Deus, então anjos são comissionados para servir você. Os anjos são espíritos ministradores que trabalham a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Queridos, é muito privilégio ser chamado filho e filha de Deus. Se chamais a Deus, vosso Pai, reconhecei-vos como filhos seus, a ser guiados por sua sabedoria e ser obedientes em todas as coisas, sabendo que seu amor é imutável. Aceitareis seu plano para a vossa vida. Como filhos de Deus, tereis sua honra, seu caráter, sua família, sua obra. Deus é o nosso Pai, um terno Pai, solícito, preocupado por seus filhos espirituais. Isto está na página 14 da meditação matinal Filhos e Filhas de Deus. Queridos, os cristãos não foram chamados para serem molengas espirituais. O Senhor espera que tomemos decisões, que exerçamos a faculdade de escolha. Não podeis mudar o vosso coração, não podeis por vós mesmos consagrar a Deus as suas afeições, mas podeis escolher servi-lo, podeis dar-lhe a vossa vontade. Como nossas atitudes e conduta se modificariam se realmente crêssemos que somos filhos e filhas de Deus? Se na sua mente o pensamento de que você é filho e filha de Deus, literalmente, como isso mudaria o seu estilo de vida, seu comportamento? Ficaríamos mais livres das nossas preocupações e ansiedades? Porque se temos certeza absoluta de que somos filhos e filhas de Deus, teremos também a certeza absoluta de que o Pai Celestial olha por você com carinho, como olhou para Jesus Cristo e cuidou dele. Teríamos certeza da presença de Deus em nossa vida, como Jesus tinha. Teríamos mais confiança em nossa missão de exaltar o nome do nosso Pai na terra. A nossa autoestima estaria elevada, aumentaria a nossa autoestima. Em Romanos capítulo 8, Paulo penetra no resplendor da graça, deixando para trás o desalento do capítulo 7, a frustração e a condenação do legalismo.
Durante séculos, uma das mais famosas pinturas de Dante permaneceu oculta sob a caiadura de uma parede comum, mas foi redescoberta e então foi restaurada ao esplêndido estado original. A grandiosa mensagem da justiça pela fé também está sendo restaurada, restabelecida e apresentada em todo o seu esplendor. Paulo declarou: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, Romanos 8:1. Esse agora é uma realidade em sua vida? Encontrou a radiante alegria de viver dia a dia em Jesus Cristo, sendo guiado pelo Espírito Santo? Quem está em Cristo pode reivindicar a promessa de Romanos capítulo 8, verso 28, que diz: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Sim, queridos, meditemos nisso. O que significa Jesus Cristo em nossa vida? Estar em Jesus, ser guiados pelo Espírito Santo. Isto é ser filho de Deus. E os filhos de Deus são guiados, são abençoados. Eles têm como missão exaltar o caráter do Pai diante deste mundo, exaltar a lei do nosso Pai Celestial diante do mundo e preparar um povo para a volta de Jesus. Que em nome de Jesus você viva as alegrias da mensagem salvífica de Romanos capítulo 8. Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem tem o Filho tem todos os bens eternos. Quem tem o Filho tem todas as riquezas celestiais. Possua Jesus Cristo. Agarre-se a Ele como seu Salvador pessoal. Jesus e você, unidos para sempre. Amém.